Olá, está começando o Desquarenteio, o podcast da 40+. Jamile. Eita, que hoje o nosso coração tem que segurar. Tem que segurar. Eu não consigo mais nem falar agora, tá? Antes de começar a conversa prévia já foi praticamente um podcast, mas a gente está aqui agora de todo o coração para que vocês escutem a história maravilhosa que hoje a gente tem aqui. Para quem é do Amazonas, dispensa a apresentação. Agora, para quem não é e não conhece Luana Borba, apresentamos para vocês essa jornalista maravilhosa, apresentadora do Jan 2, mãe maravilhosa, que vai ter muita história de maternagem para contar, e também escritora. Nova versão, escritora. Então são muitas histórias. Eu acho que a gente começa falando de maternagem. A gente já está um pouco emocionada já no início desse podcast, porque tanto eu quanto a Jamile somos mães. Então a gente conhece esse processo, a gente sabe o que é este amor. E tu emocionastes o Amazonas há pouco tempo. Eu assisti o dia da tua despedida e foi lindo. E naquele dia eu disse, eu preciso conversar com a Luana. E estou falando sobre isso há muito tempo. Então, estou muito grata que tu estejas aqui e muito grata que tu conte para a nossa audiência a tua história. Para as pessoas do Amazonas que já te conhecem e gostam tanto de ti, vibram por ti, e para esse Brasil afora aí, para te conhecer um pouco. Então, seja bem-vinda. Por tudo isso, seja muito bem-vinda ao Desquarentei, que a Luana acabou de desquarentar, gente. Ela acabou de desquarentar. Estava contando pra gente que estava com um fio branco. Achei semana passada. Luana, que a gente conta tudo, viu? Conta tudo. Fico muito feliz, primeiramente, pelo convite, porque quando você falou para mim, eu preciso conversar com você, e eu preciso falar sobre isso, porque a maternidade e a maternagem, porque eu comecei pela maternagem, me transformou muito. A maternidade, outro tanto. Então, acho que a gente precisa falar mesmo sobre isso. Eu fico muito feliz de ter essa chance de falar um pouco mais e até desmistificar algumas coisas. Porque, infelizmente, quando a gente fala de adoção, tem pessoas que têm 1000 ideias preconcebidas e que não condizem com a realidade. Algumas romantizam, outras demonizam. Exato. E no meio de tudo isso tem quem realmente só quer ter um filho. Só para contextualizar, assim, para quem não está familiarizado com a história da Luana, a Luana, então, tornou-se mãe, né? O início da sua jornada foi através da adoção e recentemente agora com a Maria Cibele, né? Exato. Aos 41 anos. Então, conta pra gente um pouco dessa história do início, de onde surgiu a tua vontade de maternar e maternar por meio da adoção. Na verdade, não surgiu pela adoção. A gente fez uma conversa, eu e meu marido, vamos ter um filho. E aí a gente começou, que tem que jogar para poder fazer gol, né? E a gente começou a pensar todas as possibilidades. Vamos fazer tentativas durante 1 ano. Se normalmente, naturalmente, não vier, a gente vai buscar uma ajuda médica para ver se tem alguma coisa que a medicina possa fazer. A gente vai para a FIV, de repente, que é a fertilização in vitro, que é mais uma chance. E a gente tenta uma vez. Se não der certo, a gente vai para adoção. Mas a gente vai ter filho. Temos várias opções, né? A gente traçou um cronograma. Que, claro, nós furamos esse cronograma bastante. A gente traçou 1 ano para isso, 1 ano para aquilo, furamos. E aí a gente chegou, inclusive, até... Nossa, fiz de tudo. Bota a perna pra cima, já que estamos falando com mulheres. Exato. Temperatura. Olha a lua. Hormônio. Olha a hora. Hoje é dia, vamos lá. Marido, hoje, tô ovulando. Tudo isso a gente fez. Nada adiantou. Aí fomos para os exames para fazer a FIV. Não tinha nada de errado. Aí a gente pensou, é caro. Primeiro, é muito caro fazer uma fertilização in vitro. E a gente tem muitas pessoas próximas que fizeram várias tentativas para conseguir uma gravidez. E nós pensamos, poxa vida, será que a gente quer mesmo isso que é tão sofrido? Porque, gente, para a mulher que está me ouvindo, que quer engravidar e não consegue, só quem passa por isso sabe o quanto isso é sofrido. As mães tentantes sofrem muito. E o número... Muito. E quando você conversa com pessoas que é até bom a gente falar que é aquilo, Ana, a gente realmente quebra tabus. E assim, quando a gente começa a dar voz a esses assuntos, as pessoas começam a te procurar para falar sobre isso. E a quantidade de mãezinhas tentantes que existem, às vezes é a tua amiga que está aqui do lado. Exato. E não conta para ti. Então, assim, a gente precisa
a gente precisa falar sobre isso, sobre a tentativa. Parece que é vergonhoso, porque parece que você é incapaz, que você é seca, como dizia antigamente. Não, é como se falam assim também. Mas vai adotar por quê? Tem algum problema? Exato. O problema é de quem? A pergunta é assim. Quem é que tem problema? Exatamente. Não, e também, às vezes, tem processos de frustração, né? Eu, antes, quando tentei engravidar, eu tive um aborto também. Era gemilar. Então, aquilo é tão frustrante, a gente se frustra tanto, e que aí vem esse questionamento, né? O problema, por que eu? E todas as mães, né? Essas mulheres ficam se perguntando por que eu? Por que eu não consigo? E todo mundo engravida à sua volta, menos você. Exato. E aí diz por que não aconteceu? E o universo vai te mostrando, né? Quando tu pensa em engravidar e tu começa a ver grávida, remédio para grávida, roupa de neném, tudo em volta teu se transforma nesse universo. Eu acho que o mais importante é que o processo é único, né? Cada uma é uma história, cada um tem um propósito. É isso que a gente precisa entender. E aí é que a gente entendeu que o que nós queríamos não era necessariamente uma gravidez. Nós queríamos ter filho. Então, como é que você tem filho? Em várias formas, além dessa que tá todo mundo pensando. De adotar. Claro! Então, nós fomos pensar nisso. Nós queremos ter filho. Não interessa quantos anos a gente vai conhecer o nosso filho. E aí nós passamos por um processo que é longo para você conseguir se habilitar para a adoção. Aqui no Brasil é um processo que demanda muitas idas a psicólogos e assistentes sociais vão na sua casa. A gente tem que ter um monte de documentos, certidão de nada consta em todas as esferas. Enfim, é muita burocracia, que eu acho que de certa forma é necessária, porque tem muita gente que ainda pensa que vou pegar aquela menina ali para adotar, para criar lá em casa. Não, se você quer adotar, a ideia é que você queira um filho. E um filho vem com ônus e bônus. Sabe que o filho vai te testar. Então, por exemplo, agora recentemente teve aquela menina que botou fogo no sofá dos avós. 11 anos. E aí eu sigo perfis de adoção, e aí tocaram nesse assunto, né? Ninguém questionou, porque se fosse adotado, iam dizer que é porque é adotado. Mas os avós prontamente perdoaram a filha. Mas eu achei tão bonito a forma como eles colocaram, para que ninguém fizesse julgamento. Mas aí você consegue ter essa singeleza quando é biológico. E quando não é? Aí vai colocar a culpa, né? É porque você tá no sangue. E porque você não sabe de onde vem. Luana, e é como se o filho biológico também não desse problema, né? Exato. Não é só o filho adotado, não é só o filho do coração, o filho biológico também pode. Você pode ter a sorte de ele te dar problema. Exatamente como a forma de uma adoção. Então, por isso que eu acho que é importante ter uma certa demora para você ter tempo de pensar, maturar sua decisão, para você falar com as pessoas e ouvir o que as pessoas vão dizer, porque você tem que se preparar para proteger o seu filho. Claro. Então você tem que saber o que a sociedade pensa, o que as pessoas à sua volta, porque eu ouvi coisas de pessoas assim que eu achava, nossa, essa pessoa é toda religiosa, ela é tão fofa, tão amável, chega com uma cara de pesar. Luana, pra que você vai fazer isso? Gente, eu não vou matar ninguém. Não é uma piedade, né? O que é? Pelo amor de Deus, como uma dó, como se eu fosse entrar num buraco. Eu achei muito interessante uma palavra que vocês estavam falando. Eu ouvi num podcast que vocês estavam juntos, você e o seu marido, que falavam que você precisa, antes de receber o seu filho, você precisa falar com as pessoas ao seu redor sobre a adoção, para que você fique preparado para todos esses preconceitos que, infelizmente, ainda chegam, né, Luana? Que você fique praticamente calejado para ouvir tantas coisas rasas que as pessoas ainda pensam sobre a adoção. É importante para você aprender a defender o seu filho, preparar o seu filho, e para que você ajude a disseminar a informação correta para as pessoas. Muitas mulheres te procuram? Muitas. E você não tem ideia de quantas pessoas me procuraram. Adultos. Luana, me ajuda a contar para as pessoas que eu sou adotada, porque ainda tem vergonha nisso. E qual é a vergonha? Isso não te faz diferente ou pior. A vergonha, eu acho que talvez vinha do abandono, né? Pois é. A gente falava muito sobre rejeição, né? A pessoa que está ali rejeitada. E a rejeição é um trauma. E eu talvez venha daí, né? Eu entendo e acho que é legítimo. Mas a gente tem sempre dois lados para você olhar. O lado bom e o lado ruim. Vamos olhar pelo lado bom. Houve uma rejeição, isso é um fato. Não tem como você negar isso. E eu estou me preparando para explicar melhor para o meu filho quando ele tiver condições de saber e que ele me perguntar. Mas, para além disso, tem a escolha. Eu hoje canto uma música, eu tenho uma playlist que a gente fez para o nascimento da Maria Cibele,
e que tem uma música que eu digo que, na verdade, ela é do Vinícius, né? Que fala que eu escolhi você. E eu canto essa música para ele, ele canta para mim. Eu digo, filho, porque eu escolhi você. Então, tem essa história na vida dele. Mas tem na vida dele a história de que ele foi escolhido por nós para amar. Então, ele é o nosso filho. Ele é o nosso amor. A responsabilidade de nós, pais, é lindo ouvir você falar sobre isso. É muito bonito. E assim, a gente percebe que a responsabilidade é muito nossa, né, Luana? A gente precisa mostrar para eles que o amor que você está dando para o filho que não é biológico é exatamente igual ao filho que nasceu da sua barriga, que não nasceu do seu coração. Então, assim, você passar isso para o teu filho, desse amor, de não importa onde ele nasceu, como você diz, né? Ele nasceu do meu coração. Até quando ela se despediu do jornal, eu tomei um susto. Eu disse, como é que a Luana vai entrar de licença maternidade que eu não vi a barriga dela aqui? Aí ela falou com uma roupa azul marinho, eu lembro. Eu lembro também. Que eu tô entrando de licença maternidade. Disse que eu não ia chorar. Estou chorando, bem feito, porque eu também estava chorando nessa hora. Acho que todo mundo se emocionou, né? Quem estava ali te acompanhando. Você não estava gestando na sua barriga, que você gerou no seu coração. E aquilo dali precisa ser reproduzido por todas as famílias que pensam em adoção, que ainda tem o preconceito de ver uma família que adotou uma criança, né, Luana? Porque assim, eu acho que o filho não precisa ter sobrenome. Filho adotivo, filho biológico. Não, é filho. É filho. Ponto. Exatamente. Os meus filhos são irmãos e são meus filhos e ponto. E quem vai me dizer que não é? E você tem olha a certidão de nascimento do meu filho. Não, para mim a explicação que tu nos deu, que para mim é linda e muito didática, é a questão do coração, né? A forma como tu conversa com ele, a forma como tu me explica. Conta isso pra gente. Porque se você parar para pensar, é isso. Todo mundo nasce 2 vezes. Você nasce da barriga, porque você é gerado. E você nasce do coração, porque você é escolhido. Se a gente não nascesse 2 vezes, por que tem, infelizmente, crianças são abandonadas na rua? Só nasceu da barriga, não nasceu do coração. Então, tem pessoas que nascem da barriga e do coração numa mesma família. Tem pessoas que nascem em famílias diferentes. É um pouco tardio, mas ela é encontrada. Então, é assim que eu explico pro meu filho, porque quando meu filho viu pela primeira vez um outdoor com uma barrigona, ele, mamãe, que barriga enorme! Aí eu falei, filho, tem um bebê lá dentro. Aí ele me perguntou, eu já tive na sua barriga? E eu disse, não, filho, você nasceu de uma outra barriga. Inclusive, um tempo depois eu encontrei uma amiga grávida e ele me perguntou, depois do que a gente se encontrou, mãe, foi da barriga dela que eu nasci? Eu disse, como se ela fosse a parideira do mundo, né? Eu disse, não, filho, foi de uma outra barriga. E aí eu expliquei pra ele, você nasceu de uma outra barriga, mas nasceu do meu coração. Não é, Luana? Exato, porque pra gente não é tabu, a gente fala disso em casa, isso é muito a importante. gente não esconde dele. E aí, quando eu engravidei, contamos, ele no começo não entendeu direito, e aí a barriga foi crescendo e ele foi entendendo. E aí ele voltou à pergunta, porque isso já tinha se passado o quê? 2 anos? Da primeiro questionamento? Sim. Aí ele, mãe, eu já tive na sua barriga? Aí, essa parte eu tenho que mandar pra vocês. Aí eu falei, não, filho, você teve em outra barriga. Você nasceu do meu coração. Mãe, o seu coração ficou desse tamanho. A barriga da gente aqui estica. Mas o coração é grande, só não tá no tamanho. Meu coração, como a Maria Cibele. Você não ama a Maria Cibele? Amo. Então, a Maria Cibele tá nascendo da barriga da mamãe e no seu coração. Não nasceu da sua barriga, mas está nascendo no seu coração. Você ama e tá tudo certo. Essa explicação é fantástica. É isso, é amor. Amor, a gente escolhe quem vai amar. O amor não é imposto, não é obrigação. Não, e esse diálogo, toda essa energia, esse amor, certamente faz toda a diferença. E o marido que tá aqui, que ele fala, né? E o pai que não gera na barriga, que é só no coração. Sempre, todo pai só nasce no coração. Então tá tudo certo. Temos uma ótima referência. Né? Se o meu pai não me teve na barriga dele, teve no meu coração, tô ótimo. Tudo certo. E é isso. E ele é se sente pertencente. Ele não tem dúvida nenhuma de que eu sou a mãe, de que o Rodrigo é o pai, de que ele é nosso filho. E eu repito isso e eu verbalizo. Eu não acho que ele vai entender. Eu digo isso pro meu filho. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu falo, como eu falo muitas vezes pro meu marido. Claro. Eu acho que a gente, quando ama, tem que falar. E eu falo pra ele. Eu digo pra ele, filho, como é que eu posso ter um filho tão lindo? Aí ele diz pra mim, você me amando.
Luana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala de muito amor, realmente. Aqui a gente tá assim, a gente tá o tempo todo assim com o coração transbordando. Aqui. Só que a gente não pode romantizar isso, né, Luana? A gente precisa falar para as pessoas que a adoção não é só o lado amoroso, como a gente, infelizmente, como a gente está retratando aqui, está falando aqui. Eu queria que tu falasse um pouco do teu drama, de como é que foi até hoje. Gente, inclusive no livro... E a tua história, né, que foi tem muitas partes aí que eu abro realmente o coração. Eu não, no livro, você vai perceber que eu nem cito o nome dos meus filhos, eu não cito histórico, porque tem gente que começa assim, descrição, né? Mas de onde veio? Meu filho nasceu para mim com 2 anos, ponto. É isso. E essa é a história dele. E aí... Até perdi o fio da meada do que eu queria dizer. Não, falando mas aí, no livro, para escrever toda a trajetória, que na verdade é a trajetória da minha decisão de ser mãe e do Rodrigo de ser pai. Tanto que tem um capítulo dele também falando sobre isso. Dos preconceitos que o homem enfrenta na adoção. Né? Então, a nossa jornada para sermos pais. E aí, eu fiz um paralelo com o puerpério. Por quê? A criança, ela vai testar você. E isso independe da idade, porque o nosso processo de adoção, como vocês vão perceber na capa, ele era de 2 crianças. Né? Nós sempre quisemos... Por isso que eu digo que Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei se as linhas são tão tortas assim, mas que é certo é fato, sempre é certo. Nós mas sempre tem um quisemos propósito. Uma menina. Tudo tem um propósito. Exato. E aí, nós dissemos no nosso perfil que essa menina podia ter um irmão ou uma irmã, ou podia não ter ninguém. E aí... Os nossos perfis foram casados e na hora que nós fomos conhecer, ela tinha um irmão. E tanto que eu falo sobre adoção múltipla e tardia, e é por isso que é a parte do que a gente não romantiza. Nem tudo saiu como a gente esperava. O que tu quer dizer com tardia, para o pessoal entender? Porque a partir de 5 anos de idade, já diminui drasticamente a chance da criança ser adotada. Porque as famílias querem bebês. Então, pelo histórico de números de adoção, de perfis, já se considera a partir de 5 anos adoção tardia. E diminui muito a chance. Nós optamos por uma adoção tardia no dia que, participando de um curso para nos habilitarmos como pais adotivos, lá entrou uma criança de 6 anos. E a gente percebeu que uma criança de 6 anos, ela pode também ser um livro em branco, porque era o que eu pensava, né? Eu quero ver o brilho no olhar quando encontrar o mar pela primeira vez, quando viajar de avião. E eu vi isso nos meus filhos. A minha filha mais velha chegou para mim com 10 e o meu filho mais novo com 2, e eu vi esse brilho no olhar deles. Independente da idade, né? Exato. E aí, só que tem os testes que eles fazem, que eu digo que é o que equivale ao nosso puerpério. A diferença é que você bem colocou na nossa conversa prévia, a gente não está com os hormônios tão à flor da pele, mas é tão desafiador quanto, porque elas já foram abandonadas. Claro. Por mais que elas não racionalizem isso, elas precisam saber se elas podem confiar. Ou se isso vai acontecer. Elas sentem o território, né? Exato. Eu acho que até instintivamente elas vão sentindo até onde elas podem chegar. Esse sentimento é vivo, apesar delas não entenderem. Elas querem mostrar se elas tendo a pior versão delas, você vai querer. Ainda podem ser amadas. Se tu vai me acolher. Então, assim, eu andei por muitos meses só de calça e vestido comprido, porque minhas pernas eram roxas. De tanto chute que aquele pezinho me dava. Olha. Então, assim, eles testam. E de todas as formas. Para saber se você vai querer ficar. Luana, e os pais que estão no processo de adoção também estão no psicólogo? Sim. Eles precisam desse acompanhamento. Desde o início precisa desse acompanhamento, para justamente a gente saber se a gente quer um filho ou se a gente quer fazer uma caridade. Entendi. O que você realmente espera? Porque todos nós, adultos... justificar algo? Exato. Será que é porque eu estou insatisfeita em alguma área e eu quero provar que eu posso aqui? Ou para segurar meu casamento? Ou para mostrar uma grande generosidade para o mundo todo? E assim, todo ser humano, quando chega na fase adulta, vem com feridas. Eu não conheço um ser humano que não venha com feridas. Só que para você se dispor a ser pai, você sabe que você vai lidar com figurinhas ali em branco e que você vai imprimir. Você vai imprimir suas feridas ou vai imprimir coisas legais. Agora, imagina você, com feridas, lidar com crianças que já vêm com feridas abertas.
Então você tem que entender que você tem que pôr um limite nas suas feridas. E tem que ter um preparo, né? Para você estar pronto para lidar com as feridas deles. Você esquece um pouco da sua dor para cuidar do outro. É. Gente, isso não tem uma palavra que expresse, signifique, que expresse a grandeza desse amor. Porque você falar isso, assim, eu fico imaginando as pessoas que têm os seus dramas pessoais, que estão esperando esse processo de adoção, que é gigantesco, e já vão calejadas e se machucam no meio do caminho, e quando chega a hora da adoção, em fato, você esquecer um pouco da sua dor para curar a dor do outro. Isso é muito grande, é uma grandeza. Porque às vezes você vai com uma vontade, assim, poxa, agora eu consegui meu filho. Aí aquele lindo, filho te chuta e você diz, mas olha o que eu andei até chegar a esse ponto e agora você vai me chutar. Mas não é, ele não tá te chutando porque você fez isso, aquilo. Ele tá te chutando porque ele precisa demonstrar alguma coisa dele e que você tem que olhar para ele. O porquê que ele tá te chutando. Então... Sim, ninguém tá nem aí pro que você tá vivendo das suas crises. Claro. Pensa nele. E se entender o quanto tu consegue acolher, né? E também é um teste, eu acho que é um crescimento também, né? Da própria pessoa. Porque nós temos recursos para isso. Claro. Imagina-se, porque você já viveu mais tempo do que uma criança. A criança não tem recurso para isso. Não, nenhum. Então quem é o adulto da situação? Agora eu falo assim hoje, firme, porque eu já passei por uma longa jornada. Mas no olho do furacão, nossa senhora, você tem hora que você vai pro banheiro e chora. A gente arranca os cabelos. Muito. Né? E você se questiona muito. Eu nunca me questionei no sentido de, será que eu devia ter feito? Não. Eu nunca me arrependi. Isso eu digo pra você sem nem pestanejar. Mas eu já me questionei de, será que eu tô pronta? Será que eu vou conseguir fazer pelo meu filho o que ele precisa? Será que eu tenho condição de ser a mãe que ele precisa? E hoje... Tô lencinho, produção. Traz o lencinho. E hoje a gente enfrenta outras dificuldades. Meu filho é TDAH, então ele é hiperativo e tem uma série de situações comportamentais que a hiperatividade traz e que a gente está batalhando muito para conseguir trazer esse equilíbrio para ele, para que ele viva bem. E aí eu conversava com meu marido sobre isso, que a gente se questiona muito. E às vezes... Ele, e até minha mãe uma vez me disse isso, você é a mãe que ele precisava ter. Então, a gente vai aprendendo, porque a gente vai se descobrindo em muitas coisas. Deus escolhe. Coloca a mão isso mesmo. E diz. É isso mesmo. Né? Luana do céu. A gente fica... Eu acho que eu via agora nesse filme. Eu não tava mais aqui, eu tava... Agora eu viajei, eu fui lá no teu coração. Eu fiquei mais emocionada ainda, Luana, porque tu falou que teu filho é TDAH. O meu também é. E eu descobri há pouco tempo. E isso também é uma luta. É uma luta velada ainda. As mães não falam. Existem preconceitos a serem enfrentados. Porque é mal educado. Porque você não educou direito essa criança. Então, no meu caso, o meu não é hiperativo, mas o meu é alto grau de desatenção. E como a gente enfrenta, né? E às vezes o preconceito, ele tá velado do teu lado, é uma palavrinha aqui, é outra ali. Então, são muitas lutas aí ao mesmo tempo, né? Muitas. E assim... Graças a Deus que hoje a medicina avança nos estudos e tudo, e tem terapia, e tem medicação, e tem recursos que a gente vai buscando para tentar trazer qualidade de vida. Porque meu filho, ele não dormia, ele tinha terror noturno, o sono dele era agitado, ele não conseguia brincar sozinho, ele não conseguia ver um vídeo, não digo um filme de 2 horas, que hoje ele assiste um filme completo, mas ele não assistia um desenho, porque ele não conseguia parar. Então ele não aproveitava a vida. Hoje ele já aproveita, ele já assiste um filme, a gente já vê ele brincando sozinho. Porque a criança essa evolução disso. Já vê ele brincando com a Biju, a atual filha. Minha primogênita, diga-se. E como os animais ajudam em todo o processo. Pra ela tá? Gente, a Biju é muito famosa. Porque a Biju adotou Vinícius. Muitas vezes eu acho que ela pensa que ele é um filhote dela. Oh, meu Deus. Porque ela lambe ele da cabeça aos pés. Ele é cachorreiro, que nem a gente, né? Gente. Nossa, mas ontem foi uma cena linda em casa. Aí tem a cachorra da minha mãe, que é enorme. Nossa, ficou até estranho. Uma cachorra que a minha mãe cria. Oh, Deus. Aí ela é... Mãe, ela quis falar exatamente isso. E ela tem 2 vezes o tamanho da Biju, ela é enorme.
E ele deitado, e ele lambia ela lambia ele. Meu filho não lambe ela, mas ele, sabe, ele queria fazer a troca com ela. Esse momento a gente reza, dá um remédio pra verme, vai, filho. E assim, brincando, interagindo, e sabe, e os cachorros, eles sentem isso. E na adaptação, ele era meio Felícia. Eu sou até hoje, não tem problema. Todo mundo entende quem é a Felícia. Ele era meio Felícia quando ele chegou. E a Biju olhava assim pra gente do tipo... ai, que saco! Meu Deus! O que vocês fizeram com a minha rotina tranquila, sossegada? E hoje deve amar. E hoje ela se diverte. Arranhou ele, já mordeu ele, mas é o filhote dela. Se amam. Se amam. É assim que a vida Graças a Deus. Luana, mas voltando aqui no teu livro, então tu teve um processo ainda dolorido, né? E aonde falar... às vezes, não só causa identificação com quem está do outro lado, mas falar também cura, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho, porque quando o teu filho chegou, ele chegou com uma dupla, né? Porque tu querias uma menina. A gente queria uma menina. E hoje ela não está mais com e vocês. Ela chegou pra gente com 10 anos. E a justiça, ela tem, assim, algumas determinações. Não separa, em princípio, não separa irmãos biológicos. Então, para a gente era muito tranquilo que ela viesse com ele. Nós colocamos isso no nosso perfil. Mas a justiça também entende que uma criança com 12 anos precisa ser ouvida para que ela tome decisão. Todo o processo de adoção, a base é o benefício da criança, não dos pais. E que eu acho que é correto. É legítimo. Isso. Então, eles ouvem a criança do começo ao fim. No caso do meu filho, a equipe de psicólogos e de assistentes sociais... a equipe fez várias visitas à nossa casa, conversou muito com ele, para entender e até que eles fizeram um laudo. Olha, ele está pronto. Ele está altamente dentro dessa família, adaptado. Se sentindo pertencente à família, adaptado, é deles. Mas ela precisava verbalizar. O processo se arrastou durante bastante tempo, porque ela não verbalizava, eu quero. E nisso foram feitos vários laudos de psicólogo, assistente social e tudo mais, até que chegou no dia da audiência. Na verdade, foram várias audiências, e ela deixou claro que ela não queria ficar. Gostava da gente, mas não queria ficar. E aí, a gente também entende, não sei se dá para dizer exatamente entende, porque ela, pelo ponto de vista dela, faz sentido ela ter as razões dela, e a gente aceita, porque a justiça também aceita, e ela achou melhor voltar dentro do que ela tinha pré-concebido na cabecinha dela, de todo o histórico de vida até ali. E que coube a gente aceitar, porque a justiça entende como palavra final da criança. Que pra gente é um tanto delicado pensar que uma criança com 12 anos tem condições de fazer uma escolha tão importante. Será que ela tem esse discernimento? É isso. Será que uma criança saber o que é melhor para ela do que saber o que é ter um lar com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai? Exato. Ou ela tá só naquela fase de explosão, de hormônios, de tô chegando na adolescência. E não tem a compreensão ainda. Com 12 anos não se tem a compreensão da vida. Mas... talvez na cabecinha dela tenha uma projeção, um sonho que talvez nunca chegue. Pois é, e ela fazia muito sentido ali, mas eu não conseguia, obviamente, pensar a médio e longo prazo. É claro. É que eles não conseguem, talvez, né? Com 12 anos, qual é a criança que com 12 anos consegue enxergar tão futuramente assim? Consegue ter noção. Talvez quisesse uma liberdade sem muitas regras. Talvez a gente... E o pior é que isso é uma coisa que vai ficar para sempre na cabeça. Talvez isso, talvez aquilo. Mas o que eu acho que o grande questionamento está na legislação, na lei. Né, de ter essa compreensão que com 12 anos já se tenha. Porque fisiologicamente, né, o cérebro nosso do ser humano, ele só tem uma formação lá na casa dos 20 anos. Exato. Né? Então esse período todo, o teu cérebro ainda está em formação. Será que nós, seres humanos, temos realmente... já essa força de decisão com tanta propriedade com 12 anos? Mas aí vem o outro lado, né? Mas também é legítima a vontade deles, né? A gente fica... Tem que ouvir também. São também. dois lados. Pois é, na cabecinha dela, naquele momento, fazia muito sentido. A gente, com a cabeça de adulto, percebia que não fazia sentido.
Mas aí, nesse momento, a justiça entendeu que fazia sentido separar os irmãos biológicos, porque ele já estava altamente integrado. Então, tirar dele a oportunidade de ter uma família, de acabar vivenciando, experienciando um novo abandono, uma vez que ele estava integrado, por uma escolha dela, não fazia sentido. Não faz sentido nenhum. Então, aí nós seguimos com o processo dele, que foi finalizado, ele é nosso por completo. Para sempre. Para sempre, documentos e tudo, e ela está seguindo a vida Luana, dela. e se... Eu vou te perguntar bem leigamente, se houver alguma sinalização dela de voltar ao trâmite para volta ao seu lar, existe essa possibilidade? É possível legalmente? É possível ela voltar para você como um filho? O nosso período de habilitação, ele se encerrou. Então, quando você se habilita, ele fica valendo essa habilitação por 5 anos. Depois disso, porque assim, por mais que eu tivesse conseguido adotar meu filho com 1 ano de habilitada, meu cadastro ficaria lá. E se de repente aparecesse uma outra criança no mesmo perfil e que eu continuaria na fila. Eles me ligariam de novo, como me ligaram. E a gente já está satisfeito com a nossa família agora do jeito que está. E aí, quando chegou agora, já venceu o nosso prazo. Então, nós não estamos mais na fila de adoção. Terminou o nosso prazo. E ela está novamente no processo. Então, teria que a gente entrar com uma nova habilitação e casar, porque não é indicação. Entendi. O processo de adoção no Brasil, ele vai por uma lista... Ele vai é uma coisa de perfis. De perfil, isso. Né? É até um pouco estranho quando está nesse processo de habilitação, porque eles colocam uma lista com todos os detalhes. Cor do olho, cor da pele, doenças altura. Que você... tudo. Que doenças você aceita? É quase uma anamnese. Tudo. É. Então, por quê? Porque não tem, tipo, eu acho que aquele ali parece aquele caso. Não é isso. É um sistema que vai olhar o perfil que a gente quer com o perfil que ele tem, o que deu match. Então, por exemplo, você pode estar no lugar número 1 na fila e o seu telefone não tocar e tocar o 125. Por quê? Aquela criança que teve o processo de destituição do poder familiar e que entrou para a fila de adoção, casa somente com aquele perfil. O 125 é o primeiro perfil da lista que casa com um deles. Então, a ordem na fila não quer dizer muita coisa. Depende do perfil. Perfeito. Então, aí precisaria casar um novo perfil para que isso acontecesse. Mas agora é vida que segue, né, Luana? Cada vida que segue, cada um com essas escolhas. Eu acho que tem um Deus maior aí no comando e que sabe o que faz. Histórias que estão entrelaçadas e que a gente nunca vai esquecer. Por isso, teve um momento que eu suspendi o De Repente 5. Eu tinha acabado de lançar. Eu fiz um lançamento em São Paulo e tinha acabado de lançar o livro. E foi quando eu comecei, no começo da gravidez. Você imagina tudo isso acontecendo com a gravidez. Já nós vamos falar sobre isso. Nossa, aí foi uma grande loucura. E por um momento eu não conseguia falar sobre De Repente 5. Porque para mim era tudo muito confuso. Mas aí eu conversei muito com meu marido. E ele trazia disse, um pouco de dor. Muito. Bastante. E hoje ainda traz. Mas num outro lugar que eu consigo lidar. Eu tenho meus momentos. Passei muitas noites sonhando com ela, todas as noites. Tem momentos do meu filho citar, tem momentos meus, momentos do meu marido, momentos nossos, e que essas histórias estão ligadas. Mas em muitos momentos eu não conseguia falar de Repente 5. Meu marido falava, mas a gente está com o projeto aí, o livro está aí. Deu um bloqueio, Luana. E eu não conseguia falar sobre De Repente 5. E que bom que você está conseguindo falar. Eu acho que dá para falar, não é pelo erro, porque no começo eu disse assim, mas a gente deu errado. Não deu errado. Não pense isso jamais. É uma história real. Não deu errado, é uma história real. E devem ter muitas histórias muito parecidas por aí, né? Eu acho que deve ter muita gente que se identifica. O fim justifica o meio. O final da história justificou a passagem. Eu fico pensando... Deus trouxe uma história exatamente. Que ele foi compondo e a gente não foi entendendo ao longo do caminho. Quebra-cabeça que não estava batendo, as peças não estavam se encaixando e agora...
Eu acho que agora, nesse final, acaba quase me mostrando um propósito. Quanto a gente sente a mesma dor, e tu com essa possibilidade de ser uma pessoa, né, conhecida e de ter essa oportunidade de lançar um livro, quantas pessoas não se identificam, não conseguem entender que dor é essa e estar nesse lugar. Então, acho que isso tem um propósito sempre maior. Eu acredito até que o entendimento mesmo, no fundo do coração, ainda pode demorar a chegar, né, Luana? Eu acho que a gente não pode falar assim, tudo bem por isso, agora a vida que segue, assim, um entendimento mesmo no fundo do nosso coração, eu acho que sempre vai ficar algum questionamento do porquê, né? Mas eu acredito que a vida a vida é feita desses momentos que a gente parafraseia, assim, dizendo que, meu Deus do céu, a nossa estrada tá cheia de buraco aí para eu cair, joelho rala, e lá na frente a gente olha para trás e como é que eu suportei isso? E a tua história inspira mulheres hoje, inspira mulheres de várias idades. E como a gente estava falando, e começar essa tua história a partir dos 40 anos, encorajando tantas de nós que a gente sempre fala aqui no podcast, Luana, que o 40 a mais, ele vem com um tabu de dizer que é o fim da história, é o nosso ponto final. Principalmente quando chega a menopausa, a gente sente no final da linha. A gente fala muito para as mulheres que isso é um ponto seguido, é uma vírgula na nossa vida. E te ter hoje aqui falando sobre isso, encoraja tantas de nós a entrar no processo, a fazer as coisas corretas, entra no Conselho Nacional de Adoção, né? Entra na fila, se habilita, vai atrás, é o teu sonho. Vai atrás, vai passar por preconceito? Vai passar. Se prepara. Não é fácil, a gente não quer romantizar isso aqui. Não é fácil passar por isso. Mas aí a gente vê a Luana com essa história tão bonita, a gente fica até com vontade de e cada etapa da vida é uma etapa. E nós precisamos viver essas etapas. E chegar aos 40 anos, como a Jamile já comentou, tem esses tabus, né? Como eu entrei numa menopausa precoce, a Luana engravidou aos 41 anos. Eu achei que era menopausa precoce, inclusive. Maria Cibele, menopausa precoce. Pra gente ver como cada pessoa é uma pessoa e que a idade ela não define ninguém, cada um na sua etapa, cada um brilhando e vivendo aquele momento. E hoje mais ainda, né? Com tudo isso que a gente tem a nosso favor. Luana, então tu acabou engravidando, né? Pós 40 anos, não sabia, achou que era uma menopausa. Pois é, aí olha que coisa linda. Qualquer coisa do tipo, né? Eu falei, já tô com meus filhos. Já tô com os meus filhos, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E assim, não aconteceu até agora. E a estatística vai me colocando lá pra baixo, na possibilidade de engravidar. Eu falei, vida que segue, vamos embora. Vou até relaxar. Total. É aí no relaxar que a coisa acontece. Aí com 41, eu falei, gente, isso é menopausa. E eu só fui fazer... Eu, assim, ao longo dessa tentativa toda de vida de ser mãe, fiz inúmeros testes de farmácia e todos deram negativo. Aí, quando eu percebi pelo aplicativo que estava atrasado tanto tempo, falei, gente, não é. Nem vou gastar meu dinheiro no teste de farmácia. Mas aí fui fazer... Começam aquelas falhas, né, da perimenopausa, pode ser. Eu falei, alguma coisa do tipo. Aí até chamei uma colega do trabalho, eu falei, você... já entrou na menopausa? Aí ela disse, não, mas eu tenho uma irmã que entrou na menopausa com 39. Eu falei, é isso. Aí tudo bem, fui fazer um tratamento no ouvido, nada a ver. E o médico disse, olha, a medicação mais pesada e tal. Eu falei, mais pesada? Vou fazer um teste aí só por desencargo de consciência. Já fiz tantos, só para não ser irresponsável. Meu Deus, Luana. Tanto que eu fiquei, assim, uns 2 dias com esse teste na bolsa. Chocada. Não. Sem fazer. Zero expectativa. Meu Deus. Sabe? Eu falei, comprei, deixei lá, depois eu faço, vamos lá. Aí um dia eu falei, era até um feriado, eu falei, opa, vou fazer, tava mais de boa. Fiz até no trabalho. Sem fazer nada. Não, tava no trabalho. Aí eu ia no banheiro, eu falei, vou fazer. Mexi uma coisa na bolsa, eu falei, olha o texto aqui. Deixa eu lá fazer. Era tarde, nada a ver. Pô. Eu falei, não, tá errado. Aí eu peguei o telefone e falei, chamei uma amiga minha no trabalho, você pode vir aqui no banheiro rapidinho? Não é que tá fraco isso aqui? Não tá fraco não, tá bem certinho. Eu falei, não tá, não. Tá, mas não tá. Olha direito, né? Então o meu pensamento foi, como é que eu vou contar pra minha filha? Foi meu pensamento na hora. Aí eu não pensei nem no marido.
Nossa. Aí eu fui pra casa e fiquei com aquilo na cabeça, e a gente saiu pra jantar no meu cunhado, e falando de maternidade, não sei o quê. Eu saí até do papo, porque eu falei, não acredito que tá acontecendo isso. Aí a gente voltou pra casa já muito tarde, as crianças dormindo, aí eu fui e contei pra ele. Quero conversar com você. Bem Mais ou assim. menos isso. Aí, mas como? Deixa eu te falar. Vou te contar como é que acontece. Foi. Mas é porque era muito isso. Mas como? Porque a gente tentou tanto, a gente mediu temperatura, a gente tomou remédio, passava creme com hormônio, e não sei o quê. E nada, e de repente a gente sem tentar nada. Eu já com 41, como que esse negócio aconteceu, gente? Minha mãe diria, a natureza resolve. Não, agora olhem pra ela. Eu com 41, olha essa pele pêssega. Maravilhosa. Maravilhosa. Ei, Luana, mas tem uns dados que falam, eu não sei te dizer a quantidade, mas que a maioria, que existem pessoas que engravidam logo após a adoção e é muito grande. Porque relaxa. Porque Exato, relaxa. Porque relaxa. Porque é muito disso, assim, quando a gente está tentando, aí o pessoal diz, como que Vai relaxa? relaxar, meu irmão. Porque você está querendo muito. É. Quando você está focado no projeto profissional, você relaxa? Não. Você vai até conseguir. Claro. E a mesma coisa, como é que você relaxa? Não E o tem corpo como. corresponde a essa tensão. Não adianta. Tem como você desliga essa chave? Não É. tem. E aí já tinha 2 anos de adoção. Por isso que eu já achava que não ia acontecer. Eu falei, gente, já passou muito tempo, não é? E aí fui na Não médica, é o fiz calor um amazonense, né? É porque tava quente, aí... E aí deu. E assim, Oh, meu Deus. Deus é tão maravilhoso que foi uma gestação tratada como gestação de risco por causa da idade. Eu engravidei já com 41. Mas não tivemos intercorrência nenhuma. Ai, coisa boa. Eu não tive problema de pressão. No prazo que a gente marcou dela nascer, ela nasceu. Eu não tive nenhum tipo de sangramento, de nada, de aquela glicose alta, como diabetes gestacional. Não tive nada. Perfeito. Nenhuma intercorrência. Foi tranquilo. E a minha médica falou assim, olha, a gente vai tratar como de risco, mas eu prefiro tratar uma mulher mais madura, que o que eu pedi Vai Vai de fazer. cuidado vai fazer, do que uma jovem que diz assim, sair dá tudo Deixa lá. certo, e é onde dá o erro. E a gente teve uma gestação super tranquila, porque, mais uma vez eu digo, o Papai do Céu faz tudo direitinho. Porque eu passei, talvez tenha sido o período da minha vida emocionalmente mais conturbado, por tudo isso e mais um pouco que aconteceu na minha vida. A gente decidiu fazer obra na casa. Oh, meu Deus. Obra, uma O dor de pedreiro cabeça. destelhou a casa em pleno janeiro. E aí, ó, mas até tem uma agulhinha ali. Tudo aconteceu, sabe? Vocês podem ligar para a Luana quando vocês quiserem. Sobre o que não fazer numa obra, pode me ligar. Então, tudo aconteceu. E emocionalmente foi o período mais conturbado da minha vida. Aí acho que o Papai do Céu, mais uma vez, pensou, vamos fazer o seguinte, eu te dou a saúde e você cuida do resto. Então, a gravidez foi tranquilérrima. Para poder eu Que focar maravilha. nas outras coisas que eu tinha que focar. Bom, e hoje a Maria Cibele tá aí, maravilhosa, enchendo, Ai, enchendo Eu vocês de sou uma alegria. incubadora. eu não queria te falar isso não, Luana, mas ela é a cara do teu Como marido. diz o meu cunhado, hospedeira. É, Uma hospedeira. uma ótima hospedeira, né? E como é que tá essa maternagem agora? Como é que tá esse teu processo agora Nossa, com os dois em agora- casa? Tu Uma tá lindeza. pirando, Luana? Muito, Que muito, delícia essa piração. muito. Mas eu percebo que é isso que eu quero da minha vida. Porque, assim, nossa, minha vida mudou, eu mudei, todos os meus parâmetros mudaram por causa das crianças. Que delícia. E é muito louco porque a gente tem trabalhado muito, e isso minha médica dizia muito, Luana, como mãe de 2, que minha médica também tem 2 filhos, o que eu te aconselho fazer? Foca no teu mais velho nos primeiros meses. Porque ele vai passar por um processo de entender se ele perdeu o posto dele ou não. O bebê só mama e dorme. Então, foca a tua atenção lá. E a gente tentou ao máximo fazer isso mesmo e até conseguir equalizar as atenções e deu muito certo, porque meu filho adora cuidar da irmã, fala no ouvidinho dela o tempo todo, Maria Cibele, eu te amo. Ela só ficou na esfinge cedo porque ele ia pro tapetinho, mãe, Ele é o olha pra mim. professor. Muito. Ai, que Pra delícia. rodar. Olha assim, roda pro lado assim, mano. Ele que faz o tapetinho de atividade. Então, assim, a gente faz as atividades juntos, as Que brincadeiras juntos. delícia. E deu muito certo. Ela é louca por ele, porque ele falava muito com a barriga.
Eu acho que foi a primeira voz já escuta, que ela conseguiu identificar reconhece com clareza, porque ele conversava muito e contava segredo pra barriga. Brincava de se esconder. Brincava de esconde-esconde. Ele pegava o lençol, botava aqui. Mãe, onde é que a gente tá? Eu não sei, vou procurar cadê meus filhos. Ai, que legal. Luana, e a louco. mãe dos 40 mais? O corpo sente mais, assim, é muito diferente. Eu tô nessa batalha. Porque, gente, fica uma pochete que eu quero devolver e ninguém quer pegar essa pochete. Vai voltar. Porque foi cesárea. Então, tem a incisão maravilhosa. A doutora Lucília foi maravilhosa. Fez lá... Tem uma sombra. Que bom. Só que, assim, ali é um marco, né? Onde começa o B. Eu sei bem. E eu tô na batalha pra tirar o B, entendeu? Mas isso vai chegar a hora. Não, chega. Eu também fiquei muito agoniada na época, mas volta, Luana. Nossa, Volta. Tomara. Volta. Tomara. E assim, minha maior preocupação agora é a tua felicidade, a felicidade dos teus filhos. Mas assim, eu tô tentando me adaptar, porque meu guarda-roupa todo foi-se, né? Porque não entra mais nenhuma roupa. Nenhuma roupa, gente. Foi uma tristeza. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui ir ao shopping comprar uma calça jeans, né? O ônus do amor é esse, meu amor. Enfim, ossos do ofício, porque as roupas de grávida cabem, mas não fazem mais sentido. Não as roupas de antes da gravidez não cabem. Aí você fica num limbo. A gente sabe bem, né, Jô? Aí hoje eu lá e perguntando ao meu marido, o que eu visto? Aí ele pega não cabe mais essa blusa. Aí, e fora quando a gente sai com uma fralda aqui do nada aleatória, né? A gente não tá com bebê, mas tem uma fralda pendurada. E o cabelo já tem uma marca de amarrado, porque o cabelo tem que estar preso. É assim mesmo. Uma vez eu falei pra uma amiga minha, eu não era mãe, eu dizia assim, gente, mas as grávidas se parecem, né? Elas fazem um rabo de cavalo, as grávidas não, as que tinham acabado de ter neném. Aí quando eu tive, eu entendi, meu amor, você não lava o seu cabelo. Exatamente. Porque no registro de água do seu chuveiro, dá um negócio lá no seu bebê, quando você toca, o bebê acorda. É assim que faz, gente. Não, a sorte que eu tenho, sinceramente, que a Maricibele é maravilhosa. Ai, que coisa Hoje de manhã... E ela é uma delícia, né? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu pego... Daqui a pouco ela vai fazer como mãe, né? Já pega o celular, começa a mostrar o álbum de 100 mil fotos. Eu já fiz, porque não está comigo, senão já tinha passado. Mas aí, hoje de manhã, eu fui tomar banho e levei ela comigo no carrinho. Ela ficou lá no banheiro, de boa, olhando. Ela acorda uma vez na noite. É a mamada do meu marido, então eu fico dormindo. É tudo ótimo. Faz parte do pai cuidar nessa madrugada. Isso é maravilhoso, assim. Muito. Poder contar com a ajuda do pai. E eu acho que isso é um privilégio, infelizmente ainda, mas é uma coisa maravilhosa. Quando o pai participa, ele tá ali junto, pegando junto. Aí, mãe de dois, e mãe de dois ainda, agora um casal, que delícia, Luana. Já começou as histórias na escolinha, daqui a pouco vem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Natal. Gente, isso foi o Dia das Mães, porque eu tava com a barrigona enorme, fazendo o exame, e aí eu tinha que pegar a autorização da anestesista, né? E aí não conseguia, porque estava atrasando lá o atendimento, e eu larguei tudo, fui correndo pro Dia das Mães. Ela, mas você precisa da autorização. Eu falei, doutora, é o seguinte, se eu tiver que parir, talvez a senhora nem esteja lá, porque vai nascer. Mas o meu filho eu tenho que ir, porque se eu não aparecer na festa de Dia das Mães, ele vai ficar louco. Não, e aí eu concordo correndo, depois eu contei pra minha médica, ela me condenou. Eu correndo com um barrigão pra chegar lá, porque não passava carro, mas eu tudo certo. Mas só Deus sabe o que isso significa na vida deles, né? Na vida dessas crianças. O que é estar a mãe ali vendo a apresentação. E foi maravilhoso, e a gente tem dividido muito aí, Dia dos Avós, teve festa na escola. Aí vai a avó, vai a irmã, e ele apresenta pra todo mundo. Essa é minha avó, essa é minha irmã, todo mundo junto. Ai, que delícia. E tu, uma grande comunicadora, deve ter descoberto várias versões de se comunicar, né? Até chegar no ouvidinho deles, pois né? É. Aí eu descobri o tom de voz, como fazer. E aí, tem até que falar mais sobre isso nas redes sociais também. Vamos lá. Porque tem muito disso, de como é que você consegue chegar na criança. Tem o tom de voz que ele obedece mais. Tem a altura, né? Que você tem que se baixar para ficar na altura do olhar. Dos olhos. Para você, até para bebê. Olha só. Até com a bebê, para acalmar. As técnicas de rapport que a gente faz com respiração, para acalmar. De movimento, para botar no berço e ela não chorar. Deixa eu te perguntar, isso ainda funciona com filho de 14 anos? Porque eu tô sabendo. Tu pode me dar uma ligada? Aqui a 9 eu te...
Olha, porque adolescente não é fácil, né, Jamile? Nós estamos vivendo essa fase. Assim, eu vivi a adolescência infantil, né? Que Terrible Two diz que é adolescência infantil. Vamos ver, isso. né? Mas agora... A gente conta, Não. Deixa eu me recompor um pouco. Vai vivendo, cada etapa é sua etapa. Luana, e quando é que tu volta aqui para os amazonenses? Quando é que a gente vai contar A pergunta contigo? mais esperada Todo de mundo mandar. quer saber. Porque não é só a Luana, apresentadora do Jan. Gente, a Luana, para quem não sabe, ela foi a única jornalista do Amazonas, eu posso estar até errada, a apresentar o Jornal Nacional. Gente, Única. honra e como o povo vibrou e como representou foi Copa bem. do Mundo aqui quando a Luana entrou, as pessoas. Foi lindo demais, foi lindo demais. Porque assim, eu sou gaúcha, também trabalhei em TV no Rio Grande do Sul, lá também tenho conhecidos, tenho pessoas. Só que a tua ida para lá foi tão especial. Pro povo daqui foi tão bonito, até me emociono. Foi lindo de ver. Por ser jornalista, assim, e por ver, porque foi bonito demais. Porque eu acho que esse povo aqui merece, sabe? E você sabe que eu estava vendo um post desses de internet aleatório que diz assim, que se você parar para pensar, você pode estar vivendo muito do que você desejou há um tempo. E eu nunca achei que a gente lança palavras ao vento. Eu acho que a gente lança para algum lugar. Então, assim... Eu sei que eu sou muito abençoada, por exemplo, por ter tido Maria Cibele. Mas eu sei o quanto eu desejei isso. Em algum momento, Deus ia encontrar uma forma de me dar minha menina. Se não foi como eu achei que seria, porque a minha menina não quis ficar com a gente, naquele momento, mas uma outra menina ele mandou para mim. Abençoada. E da mesma forma, é com tudo na nossa vida. Porque lá atrás, não vamos falar de tempo, porque... 40 mesmo, isso. 20 anos atrás, quando eu passei no vestibular, eu falei... Agora eu vou para o Jornal Nacional. Que coisa. E foi. E aí, com o passar do tempo, já, assim, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, tinha gente que dizia, no dia que você estiver no lugar da Fátima Bernardes, olha, da Renata Vasconcelos, aí eu brincava, né? Mas como que isso vai acontecer? Aí ficava aquilo na minha cabeça, aí na época, Maju ainda era a moça do tempo, e eu ficava pensando, como é que eu chamaria a Maju? E eu acho que é o poder da mente mesmo, né? E eu fazia esse exercício. Como é que eu chamaria a Maju com a previsão do tempo? A Maju já nem estava mais na previsão do tempo quando eu fui no Jornal Nacional, mas enfim. E aí aconteceu de estar na hora certa, no lugar certo, porque o JN fez 50 anos. O Ali Camil teve a bendita e maravilhosa ideia de fazer um JN do Brasil, como esses apresentadores. Reconhecer esses profissionais do Brasil inteiro, as pessoas que estão identificadas com o seu povo ali, no dia a dia do seu povo. É que nem a Jamile disse, é quase uma Copa do Mundo. E fica o ensinamento, né? Cuidado com o que você deseja. Exato. Porque alguém ouvindo. Conspira a favor. Aproveitando, Luana, a gente quer compartilhar contigo um momento aqui do nosso programa. Inclusive, Aline, um beijo. A gente amou o presente. Não, maravilhoso. E a gente quer que tu tires uma mensagem. Querer é poder. E o querer é poder. E vamos ver o que o universo tem pra dizer pra gente. Agora. Ai, Luana, para de fazer a gente chorar. Ó, expectativa. Vamos lá. Eu sou assim. Eu sou isso. E vocês são isso. Com certeza. Você pode ter, fazer ou ser o que você quiser. É isso. Que lindo! É isso. Que maravilhoso. É isso. É isso. E a gente estava falando isso agora. E essa é a mensagem que o universo tem pra gente. Para todos que estamos ouvindo e pra Luana. E não tinha como fechar com uma frase melhor importante do que a Luana. E a gente falando sobre o que ela quis, o que ela poderia ter e o que ela tem hoje. Você sabe, eu nunca imaginei que eu pudesse ser amada. Eu falo isso muito pro meu marido. E aí, eu sempre tive dedo podre. Qual mulher não tem, né? Tudo bem, meu dedo ficou muito podre. Durante muito tempo. Deve ter caído. Muito podre. Aí eu acho que ele ficou tão podre que ele caiu. Aí quando eu parei de apontar, aí apareceu uma coisa brilhante. Um homem que eu conhecia já há quase 20 anos. E a gente se reencontrou e se transformou no homem da minha vida. Ai, gente. Quanto que eu ia imaginar? E quanto que eu ia imaginar que eu não sonhava em ter filhos? Eu não sonhava com nada disso. Com uma casa com jardim que eu vou fazer
a capinar a grama com meu marido e botar meu filho para recolher junto comigo. Que vai botar papelzinho grudado na geladeira. E essas coisas simples é que é felicidade, né? E aí, você pode ter, você pode fazer, você pode ser o que você quiser. Mesmo que a gente nem imagine com tanta força. Que a gente não saiba como chegar lá, né? Mas a gente chega. Saber que pode, pra você começar a pensar melhor nas coisas da vida. É isso, gente. Ai, gente, maravilhoso. Pensem, fiquem com essa reflexão. E nesse clima de emoção, a gente tá... muitos lencinhos. Não, e assim, a nossa gratidão, assim, de tu ter topado vir conversar com a gente e falar sobre a tua vida, né? E expor esse teu sentimento. E literalmente abrir o livro da tua vida, né? Pra gente, pra todas nós, pras pessoas. Nós que começamos um projeto há pouco tempo, mas que eu acho que a gente já toca o coração de muita gente. E obrigada por nos ajudar agora a tocar o coração de tantas outras pessoas. Obrigada pela oportunidade. Conte com a gente. Obrigada. Sinta-se amada. Obrigada. E obrigada por encorajar tantas de nós. Obrigada. E fiquem aí, vocês, com essa vontade de querer ser essa vontade e essa necessidade de multiplicar o amor. O amor da vida da gente tem uma matemática louca. Quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica. Não, e te dizer também... Exatamente isso. E te dizer também, Luana, que aqui tens mais do que uma fã, né? Da jornalista que aparece ali pra gente. Mais uma fã da pessoa que tu é, que tu demonstra ser. Obrigada. Tá? Muitas alegrias e muitas felicidades. Ai, que lindo, Papai gente. continua iluminando a gente sempre. Obrigada. Sempre. E o nosso programa tem um apoio maravilhoso que nos deixa assim bonita, preparada emocionalmente também. Da Amanda Beauty. E também o Antipasto Bistrô. Maravilhoso. Para tomar um vinhozinho, comer um antipasto. Depois de hoje a gente vai lá, dar uma relaxada. Eu acho que a gente vai ter que relaxar mesmo. Gente, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Beijo. Tchau. Ai, gente. Ai,